Você acredita no ET Bilu? Bem, eu também. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo desse vídeo, que como você já deve ter percebido, vai destoar um pouco do objetivo do Matemática Restrita, é fomentar nossa criatividade falando um pouco sobre aliens. Olha só. A vida extraterrestre já é um tema comentado por humanos há décadas, se não há séculos. E com o avanço da ciência e descobertas das proporções do universo, fica cada vez mais claro de que a vida extraterrestre é uma questão de probabilidade. Uma evidência para sustentar o que eu estou falando é o fato de existirem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Isso não é pouca coisa. Para você ter noção, com o tempo, 1 bilhão de segundos é mais ou menos 31 anos, enquanto 1 milhão de segundos é 11 dias. Ou seja, as escalas universais elas estão fora do nosso cotidiano, então talvez seja muito difícil de compreender isso. Mas a cada uma dessas estrelas tem uma probabilidade altíssima de terem planetas que podem abrigar vida, já que os requisitos básicos da vida nem são tão raros no universo, como a existência de carbono, enxofre, talvez de água líquida. Mas isso não é um requisito primordial, se a gente pode falar assim. Então, cadê os aliens? Olha, a gente recebeu aqui na Terra, em 1977, o sinal WOW, que foi um sinal de rádio de uma frequência muito específica que veio da constelação de Sagitário. Para muitos é a evidência definitiva de que existe vida fora da Terra. Mas isso é questionável. Até porque a gente não recebeu mais nada além disso, desse tipo, depois daquela década. Esse sinal foi emitido numa frequência muito específica, de 1420 Hz, que é a frequência de hidrogênio, que é esperada por muitos cientistas para ser a frequência de comunicação universal. Porque o hidrogênio que emite essa frequência de rádio é o elemento mais abundante do universo. Então, teoricamente, seria conhecido por toda a civilização. Um cientista em 1950, Enrico Fermi, propôs uma reflexão que se tornou um paradoxo, chamado paradoxo de Fermi, que questiona a nossa não descoberta da vida extraterrestre, já que num universo de 13 bilhões de anos, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, qual é a probabilidade de não existir vida lá fora? Talvez a gente seja muito egocêntrico achando que esse tipo de vida procuraria a gente. Ou talvez a gente só não tenha tecnologia para descobrir eles ainda. Mas o fato é, quais seriam as implicações de descobrir vida fora da Terra? Como as religiões e a filosofia seriam afetadas por isso? Como os nossos estados, com tantos problemas internos, como guerras civis, pobreza, desigualdade, iriam enfrentar tal situação? Como você iria encarar isso? A gente espera muito encontrar vida em Marte, né? Que é um planeta muito próximo da Terra e que tem condições um pouco parecidas com a Terra primitiva. Até hoje, a gente não encontrou nada. Isso pode ser motivo para pessimismo em relação a essa busca incessante por outras formas de vida, mas talvez seja um indício para a gente de que encontrar vida não seja tão fácil assim. Apesar das probabilidades indicarem para a existência de vida fora da Terra, talvez a vida tenha algo a mais que a gente não está levando em conta. E uma pessoa que pegou todos os fatores que envolveriam a existência de vida foi o Drake. Não o Drake cantor, né? O Drake cientista. Olha lá, mano. Ele fez a equação chamada equação de Drake, na qual ele relaciona todos os fatores que levariam à existência de vida. E essa equação dá resultados positivos, dando probabilidades altas para a vida existir.
Ou seja, a gente tem vários indícios que mostram pra gente que a vida deveria estar bombando no universo, e por enquanto a gente só sabe da nossa espécie humana nesse planeta Terra, que tem milhões de espécies, mas se limita a nossa terrinha aqui. Como diria Carl Sagan, no nosso pálido ponto azul. Então, qual fator a mais a gente não está levando em conta para a existência da vida? Olha, se você já viu o filme Interestelar, você já deve ter pensado que talvez a vida possa transcender entre o tempo e o espaço, e talvez seres de outras dimensões podem existir, mas da mesma forma que uma formiga não sabe que é um dedo inteiro que está na frente dela e ela assim só vê um ponto no seu plano 2D, nós podemos ter interações com esses seres de outras dimensões, mas somente percebendo as consequências dessas interações na nossa realidade em 3D. Certo? E às vezes, as dimensões que a gente está comentando não precisam ser de espaço. Albert Einstein introduziu o conceito de que o tempo é uma dimensão por si só, e de que nós vivemos num tempo-espaço de 4 dimensões, onde quando você deforma o espaço, você também deforma o tempo. Ou seja, o tempo e o espaço podem ser medidos da mesma maneira. E isso é muito contraintuitivo, mas talvez seja a peça-chave para a gente entender que talvez a vida esteja entre a gente. Talvez a gente se comunica com esse tipo de vida há muito tempo, só que a gente não percebe porque ela habita em outras dimensões. Em dimensões mais complexas, em dimensões que a gente ainda não consegue perceber. Então a reflexão que eu quero deixar aqui hoje, depois de falar sobre aliens, é que às vezes a gente está falando com esses aliens há muito tempo e a gente não percebe. Então, na próxima vez que você sair de casa, olha para o céu, olha para as pessoas ao seu redor e para perceber que talvez a gente está vendo um ponto no nosso plano 3D, enquanto num plano 4D podem existir seres muito complexos e muito interessantes a serem explorados, né? Enquanto a gente não acha esses seres, a gente tem uma terra para cuidar, a gente tem atitudes para tomar, políticas econômicas e sociais, mas que não devem impedir a gente de ser curioso e de explorar o universo ao nosso redor. Tá bom? Esse vídeo foi muito diferente da proposta de matemática restrita, mas se eu gostar e se quem estiver assistindo gostar, eu vou poder fazer outros com a ajuda de outras pessoas, até mais inteligentes do que eu, muito mais inteligentes do que eu, para a gente debater assuntos como esse, que talvez não ajudem você a passar no Enem, mas ajudam a gente a pensar fora da caixa e avançar no conhecimento científico no geral. Tá bom? Tamo junto sempre. Segue no Instagram, segue o editor, segue Matemática Restrita, YouTube, TikTok, todos os lugares. Você vai ver o meu rostinho, de colegas meus que ajudam o projeto. E é isso, cara. Tamo junto, cuidado com os aliens, e é isso.